Olá, seja bem-vindo ao BRQ Connect, o videocast que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos da BRQ para conversas de alto nível sobre o que realmente importa na evolução do mercado e na sua digitalização. Eu sou Rodrigo Benin, sou vice-presidente de vendas e faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Pensou em inovação e transformação digital, pensou em BRQ. Líder em GenAI e evolução digital, somos one-stop shop na sua jornada em direção à digitalização. E para falar de um assunto muito interessante hoje, nesse episódio, eu vou receber o Emanuel Pessoa, que é superintendente de arquitetura e inovação na B3. E o Emanuel vai falar comigo hoje sobre como a nuvem, usada de forma inteligente, pode ser uma alavanca real de inovação e de eficiência no mercado financeiro. Emanuel, seja muito bem-vindo ao BRQ Connect. Obrigado. Vamos lá, pergunta para a gente começar. O que significa para você o conceito de Cloud Smart no contexto da B3? Legal. Acho que essa pergunta ela é bem interessante porque você não encontra no livro. Eu acho que o primeiro conceito que muitas empresas fizeram, que é o Cloud First, talvez seja um conceito único para todas as empresas. Então é o conceito de você ir para cloud como a sua primeira estratégia. Primeira opção sempre cloud, então você não precisa pensar muito. Quando você pensa em Cloud Smart, cloud inteligente, você fala de uma jornada inteligente para a nuvem. Só que essa jornada não é a mesma para todas as empresas. Então não existe um conceito fechado do que é necessariamente do que é nuvem inteligente. Cada empresa vai ter os seus critérios e vai definir o que é o seu critério de migração inteligente para cloud. Então existem vários Cloud Smarts, dependendo do contexto da empresa, dependendo do seu contexto de atuação. Perfeito. E na B3, você já consegue tangibilizar o que é o Cloud Smart para a B3? Sim, a gente veio de uma jornada, né, começamos antes de firmarmos uma parceria, então começamos ali em 2018 a migrar os primeiros sistemas para a nuvem. Em 2022, assinamos uma parceria estratégica com Microsoft e Oracle. E no início começamos com Cloud First. E daí nossa estratégia foi migra tudo, a gente não pensou muito. E a gente viu que essa estratégia não foi muito legal para o contexto da B3. E daí ano passado a gente começou... Quais foram os principais desafios assim, que te levaram a essa conclusão? Pô, a gente precisa fazer algo diferente agora. Ok, migramos, o primeiro passo foi dado. Qual foi o principal aprendizado assim, que drivou esse jeito diferente de pensar? Eu posso te dar 3 exemplos aqui de coisas que aconteceram. Então nós tivemos questões com tecnologia. Então tivemos um cenário específico em que a tecnologia de cloud ainda não estava pronta para a realidade do negócio e a gente precisou voltar o sistema para... quando a gente fala de baixa latência, ultra baixa latência, é uma questão que ainda não está totalmente resolvida nos provedores de cloud. Entendi. Temos uma questão de engajamento dos times, então tivemos questões também. Quando você vai na estratégia Cloud First, às vezes você esquece das pessoas. E você esquece de trazer jurídico, compras, financeiro. Então isso é um aprendizado também. E a própria questão de custo. Você precisa sempre calcular o TCO da sua aplicação. Então... isso nos fez parar um pouco e refletir que deveríamos sair dessa estratégia de Cloud First para uma estratégia Cloud Smart com 2 pilares, um pilar de negócio e um pilar técnico. Perfeito. Então, no pilar de negócio, olhar ROI, olhar a questão de time to market, olhar a questão de TCO. Necessidade de elasticidade, de repente. Se eu tenho essa necessidade de elasticidade, e eu tenho um pilar técnico, que eu tenho que olhar questões de resiliência, questões da própria tecnologia, se está disponível ou não. Às vezes até da maturidade da arquitetura do sistema candidato, vamos dizer assim, aquele que você quer levar ou não, se é um legado, se é uma aplicação mais moderna, também tem esse critério de decisão, imagina. Exato, tem a própria questão de acoplamento. Você, às vezes, tem um sistema legado muito acoplado, que o custo de fazer essa migração para cloud torna inviável o projeto como um todo, proibitivo. Temos, no caso do contexto, no caso da B3 e de muitas empresas que estão aqui no Febraban-Tech, questões regulatórias de, por exemplo, RPO 0. Você não pode ter perda de informações. Quando você vai para um mundo de cloud, o serviço, por mais que você tenha resiliência e redundância, as garantias dadas são 99,99. Isso não é 100%.
você tem que deixar a sua arquitetura mais complexa para você chegar no 100%. Porque você tem um regulador ali te exigindo um RPO zero. Então, Perfeito. vale a pena tudo que você tem que fazer em arquitetura para garantir o RPO zero? Então, você precisa analisar todos esses pontos antes de tomar uma decisão, e Exato. é isso que a gente tem feito na B3 atualmente. Legal. Você entrou num assunto muito interessante, que é esse framework de decisão, essa esteira de decisão para encaminhar o que, de repente, permanece numa nuvem privada, às vezes por questões de latência, questões técnicas, e o que vai para a nuvem pública. Você consegue descrever para quem nos escuta quais são os principais critérios para fazer essa filtragem de aplicações, do que fica, do que vai? Você falou um pouquinho das questões técnicas e deu o exemplo do RFPO, mas tem alguns outros itens que vocês avaliam também? Cara, eu acho que são basicamente a gente definiu no nosso framework, nós temos 3 pilares que englobam várias disciplinas ali dentro. Mas temos um pilar que olha para custo, então é super importante. Temos um segundo pilar que olha para tecnologia, se a cloud atende ou não aquela... Se está aderente. Se está aderente. Quando a gente olha um tema muito forte, eu falei de latência, né? Latência é um tema que nos deixa normalmente pendendo para o on-premises. Quando se pensa em IA, a cloud tem bastantes vantagens. Então, tipo, se a tua aplicação ela vai fazer um uso intensivo de IA, provavelmente ela vai ter uma tendência aí para a cloud. E tem um terceiro que é a questão de experiência. Se questões como elasticidade, time to market, produtividade, se elas são diferenciais para a tua aplicação. Existem aplicações legadas que estão super estáveis e que não tem essa necessidade, não tem um volume variável. Então, todos esses benefícios da cloud podem ou não ser benéficos. Então, os nossos pilares se baseiam, o nosso framework de decisão se baseia nesses 3 pilares e é assim que a gente toma a decisão. Esse pragmatismo é importante, né? Saber reconhecer que não existe uma solução perfeita para todos os casos, né? Às vezes é uma nuvem privada, uma nuvem pública, ou até uma estratégia híbrida, de repente, para conseguir modernizar uma aplicação, ou no mínimo para continuar garantindo que ela tem longevidade por mais algum tempo. Perfeito. Né? E também, quando a gente fala que a gente tomou uma decisão de ficar no on-premises, não necessariamente você fala em não modernizar a aplicação, em manter mainframes ou monolitos. Você pode fazer modernização de aplicações dentro do seu data center. Então você pode usar arquiteturas de microserviços, você pode usar arquiteturas orientadas a mensagens dentro do seu data center. Talvez clusters de Kubernetes, coisas do tipo. Você pode ter instalações de Kafka, você pode ter caches como Redis, então vai dar mais trabalho, você vai ter que gerenciar isso, você não consegue consumir como serviço como você tem nos servidores de cloud públicos, mas você consegue emular esse comportamento e você entregar aplicações tão modernas quanto você entrega na nuvem, um pouquinho mais de esforço. Em especial num ambiente complexo como o da B3, né? Eu imagino que a gente tem arquiteturas bastante heterogêneas, para cada caso não vai existir uma bala de prata, né? Vamos falar um pouquinho de inovação e eficiência, nesse caso agora, na nuvem, para aquelas aplicações que a gente levou para a nuvem, né? Você pode compartilhar um exemplo em que o uso específico de nuvem, de forma inteligente, acelerou a entrega de valor de produto para o cliente? Algo que, se não fosse a nuvem, talvez não tivesse tido o mesmo nível de entrega, ou não tivesse agregado tanto valor assim na experiência? Claro, deixa eu pensar. Acho que um bom case é o nosso, nós chamamos de PDD, que é a nossa plataforma de dados, o nome dela apelidada de PDD, que nós resolvemos fazer o nosso Data Lake na cloud. E por que isso? Você até trouxe um ponto interessante. A B3 é uma empresa super complexa e heterogênea, muito mais do que bolsa de valores. A gente tem vários outros negócios, Sim. Cada plataforma com a sua realidade. Então, levar para a nuvem a nossa plataforma de dados, ela permitiu que a gente desacoplasse do transacional, de transacionais heterogêneos. O que por si só já é uma belíssima vantagem. Exato. Então, eu consegui unificar os dados de uma B3 inteira numa única plataforma sem afetar o transacional. Então, isso já é fantástico porque a gente deixa o transacional fluir nos seus roadmaps.
E isso permitiu que a gente lançasse produtos em cima desses dados de uma forma muito mais padronizada e muito mais rápida. Estava conversando com o pessoal da Neurotech tempo desses, e eles começaram a consumir nossos dados de veículo, que até um pouco tempo atrás estava no mainframe. Imagina se eles tivessem que consumir direto do mainframe o tempo que você não levaria para fazer essa entrega de produtos. Hoje nós temos a Neurotech entregando produtos de dados em cima dos dados de veículos com meses. Pois é. E não mais com poucos meses e não mais com anos, que é o que levaria um projeto complexo se a gente deixasse. Então, ter criado essa camada de abstração na nuvem permitiu tanto essa questão do desacoplamento sem afetar o transacional, como o lançamento de novos produtos de forma muito mais rápida. Perfeito. Você sabe que eu gravei um episódio do BRQ Connect recentemente com a Paula, que é a head de IA da B3, e ela estava falando da importância dessa infraestrutura elástica e como isso habilitou a possibilidade de fazer experimentos e entregas usando IA. Eu imagino que essa também tenha sido uma das vantagens de movimentar essa infraestrutura de dados para a nuvem, né? De poder habilitar esse consumo governado de maneira estruturada, num ambiente um pouco mais elástico e em que as inovações como o IA estão ali na cara do gol, né? Exato. Quando você fala de IA, principalmente, nós temos outras vantagens ainda que, se você colocar no framework, te leva para a nuvem. Então, por exemplo, a questão de ter modelos já prontos. Infraestrutura. Vamos começar com infraestrutura. Seria muito caro criar infraestrutura, comprar GPUs, trazer, além do tempo. A gente sabe que a NVIDIA está aí com uma fila bem grande de clientes. Recursos finitos. Então, recursos finitos, com muita demanda. Então, imagina o tempo até a gente conseguir montar a nossa infraestrutura de GPU, aí depois treinar nossos modelos, habilitar tudo isso. Então, teria uma questão de tempo e investimento muito grande. Eu estaria olhando só para a tecnologia ou olhando para a tecnologia primeiro, para depois olhar para o produto. Faria um investimento de milhões para depois buscar as oportunidades de produto. Quando eu vou para a nuvem, eu consigo crescer na velocidade que a empresa cresce. Exato. Então, eu consigo ir mais devagar ou acelerar e eu consigo escalar muito rápido. Então, eu uso a tecnologia para beneficiar o negócio e não o contrário. E até graduar o nível de investimento conforme o resultado que os produtos vão trazendo, né? Você não precisa fazer aquelas grandes imobilizações de orçamento e de capital, por exemplo, numa infraestrutura complexa como uma infraestrutura necessária para treinar um modelo de IA, por exemplo, né? Sem necessariamente saber o resultado, a qualidade do produto final. Eu acho que a nuvem também, uma das vantagens que ela traz é exatamente isso, né? O barateamento do custo de experimentar algo novo, né? Se você não gostou, se o resultado não foi positivo, você desliga e para de pagar por isso, né? Você Exato. Precisou imobilizar CAPEX por 10 anos, por exemplo. Perfeito. Legal, boa. Você sabe que na BRQ a gente tem apoiado diversos players do mercado financeiro, assim como a B3, mas grandes bancos, fintechs, bancos digitais, nesse tipo de demanda de modernização em nuvem, observabilidade, que é super importante, automação, né? Que essas arquiteturas mais distribuídas trazem esses novos desafios também, né? E como que você percebe, Emanuel, o papel de parceiros estratégicos nesse tipo de projeto, nesse processo de evolução contínua? Legal, eu acho que o mundo mudou. E a gente brinca lá na B3 que a gente não quer mais mão de obra. Até o conceito mão de obra externa, o MOE, é um termo clássico outsourcing, né? É o termo que a gente deveria deixar no passado, a gente deveria buscar sócios. Então, mais do que entrega de software, a gente precisa entrega de produto em parceria. Então, a gente espera que haja uma parceria, que todos os nossos parceiros saibam o que é o produto, então vivenciem o mercado financeiro, da B3. o universo da B3, o universo dos reguladores, o universo dos clientes. Então, isso faz muita diferença. Então, ser um bom desenvolvedor de software é a pontinha do iceberg. É só o começo. Né? É só o começo. Mas isso não é diferencial. O diferencial é conhecer o mercado e ajudar de outras formas, ajudar na construção do produto, seja no refinamento do requisito, seja no plano de migração, no plano de entrada em produção, seja até pensar o plano de como esse produto vai ser operado. Então, acho que é isso que a gente busca, um desenvolvimento com excelência, mas também todos esses capabilities aqui que vêm em torno dos produtos digitais.
que no final do dia te ajudam a catalisar o processo de uma certa forma, né? Reduzir tempos, ganhar agilidade, de repente trazer até um olhar diverso, um olhar de quem já fez projetos semelhantes em outras instituições, em outras empresas, e que tem essas cicatrizes de projeto, de arquiteturas escaláveis, em nuvem, híbridas, né, que funcionam com volumes parecidos. E muitas lições aprendidas, né? A gente usa muito dos nossos parceiros essa questão de, principalmente quando é algo novo pra gente, é muito legal ter alguém que já fez, alguém que já errou então e já sabe o que não fazer. Então é uma troca muito válida e às vezes a gente tá ali num mundo que tem o seu contexto, tem alguém que já andou em outros lugares desse ecossistema, nos ajuda a saber o que já deu certo, o que não foi testado ainda, o que já foi testado e não deu certo. E isso são valores que agregam muito nessa parceria. Sem dúvida, eu acho que essa pluralidade de conhecimentos até favorece o processo de inovação, né? Bom, vamos lá, próxima pergunta. Você tem uma trajetória que passa por engenharia de software, por liderança técnica e agora estratégia de TI, né? Você passou por empresas como Porto, Embraer, Rede Wireless, e agora está na B3, liderando uma área super importante. O que mudou ao longo da sua carreira, nessa trajetória, com relação à sua visão sobre como a tecnologia alavanca o negócio na ponta? Cara, quando eu comecei, eu era um tecnólogo puro. Eu acreditava muito no purismo da coisa. Então você tem que fazer o melhor software possível, usando a melhor tecnologia possível. Eu acho que muita gente, principalmente quem vem de uma carreira de engenharia, tem esse primor de fazer sempre o melhor. Essa paixão pela solução técnica, né? Exato. Com o tempo, a gente entende que você precisa ter a melhor solução técnica para o seu problema. Não necessariamente a mais cara ou a mais rápida. Você tem que entender qual é o seu problema e qual é o seu contexto. Posso dar um exemplo. A gente vem numa jornada na negociação, o nosso segmento de bolsa de valores, de redução de latência. E ele é um segmento que a gente poderia ter acelerado mais. A gente saiu de... Quando eu trabalhei lá, já fui desenvolvedor nesse segmento, nessa vertical da B3 há alguns anos. Quando eu trabalhei lá, a gente tinha uma latência da casa de 1 milissegundo. Isso foi baixando com o tempo, chegou em 600, chegou em 300, e estamos baixando, estamos buscando 200, depois 150, já está no nosso roadmap. Poderíamos ter ido mais rápido? Poderíamos. Mas o nosso cliente não está nessa velocidade. Então, nós tivemos que olhar para o que o nosso cliente quer. Então, a gente foi reduzindo essa latência junto com a expectativa do nosso cliente, a expectativa do que ele está esperando do mercado brasileiro. Então, não adianta eu ser o sistema mais rápido do mundo se o cliente não está nessa expectativa nesse momento. Vamos chegar lá. Vamos continuar reduzindo, mas tudo tem que ser feito de acordo com... Isso é uma regra de ouro, né, Emanuel? Tem que primeiro fazer sentido para o cliente, certo? No tempo dele, né? Eu acho que isso é uma estratégia de centralidade no cliente que faz toda a diferença para quem desenvolve projetos de tecnologia. Porque daí você acompanha, você não corre o risco de se antecipar demais e de repente fazer um investimento desnecessário, ou o contrário, que é muito pior, né? De dormir no ponto, o cliente está lá na frente e você não percebeu que a velocidade era outra. Então, esse teu exemplo eu acho muito bacana, porque reforça essa importância de dar as mãos para o cliente e entender sempre a necessidade dele, no contexto que ele está, no momento que ele vive no mercado. Exato. Perfeito, muito bom. Se você pudesse dar um conselho para líderes de tecnologia que estão buscando essa jornada de cloud inteligente, de cloud smart, quais seriam? Por onde começar? Cara, eu sou uma pessoa de tecnologia, sou engenheiro de formação, mas eu diria não comece pela tecnologia. Comece pelas pessoas, comece pelos princípios que vão reger. Eu não gosto de falar regras. Defina princípios na sua empresa e comece pelo mapeamento do que você precisa fazer. Então, deixa a tecnologia um pouco de lado. Não comece contratando, assinando contratos e trazendo parceiros e migrando para a nuvem. Traga primeiro as pessoas, faz um mapeamento do que você precisa, de onde você vai ter benefícios de migrar primeiro. Necessárias, talvez.
treine as plano pessoas. de treinamento. E daí você descobre o que é inteligente para você, o que é Cloud Smart no teu contexto, e daí a tecnologia vem junto. A tecnologia vem junto muito fácil quando a gente traz as pessoas primeiro. Perfeito, muito bom. Bom, eu acho que a gente fez reflexões muito bacanas sobre esse tema. Falar de nuvem, falar de inovação é sempre muito estimulante, porque a gente vive esse momento intenso com o IA, né? E minha última pergunta para você acha que os desafios de arquitetura, em especial, de uso de nuvem, foram muito afetados pela adoção, em especial de GenAI, nos últimos 24 meses? Cara, eu diria que mudou o tipo de desafio porque temos uma Essa palavra é difícil, pluralidade de tecnologias o tempo inteiro. Então, time de arquitetura precisa ter um nível de atualização cada vez mais rápido, saber o que é relevante e o que não é relevante, o que é só distração. Então, acho que mudou um pouco a velocidade com que, mas não só para arquitetura, né? Eu acho que para todas as outras áreas da construção de produto digital também. Até para as áreas de negócio, eu acho que o barulho é muito grande. Então, como separar o que realmente importa do que é só buzz? Uhum. Então, isso é um desafio que a gente enfrentou e continua enfrentando, e vamos continuar enfrentando. Eu diria que esse tempo só tende a diminuir e o barulho tende a aumentar. É verdade. Então, num momento muito especial em relação ao que é possível fazer e a quantidade de inovações que a gente percebe no mercado todos os dias com o uso de GenAI, absolutamente habilitado por Cloud Computing. Mas do outro lado é muito gostoso falar com o seu cliente interno, que durante muito tempo era só o produteiro, que só queria saber das regras, e que hoje já começa a falar, já tem falado muito mais de inovação, de como o IA pode trazer benefício. Então tem essa junção. Há um tempo alguém me falou de uma ponte. Eu acho que a agilidade não conseguiu. A metáfora era: agilidade é como uma ponte, negócios precisa vir por meio da ponte, tecnologia precisa vir. E daí alguém me falou que tecnologia veio sozinho. Eu acho que IA nos deu a oportunidade de virmos juntos. De fato buscar essa sinergia. De fato termos esse encontro no meio da ponte. Eu concordo com então você. Acho que é um momento mais legal do que o boom que a gente teve com a agilidade há alguns anos. Tá bom, é um ótimo momento para se estar no mercado financeiro, no Brasil, trabalhando com tecnologia. Eu acho que promete, né? A gente tem visto inovações todos os dias. Eu particularmente, estou muito estimulado por estar nesse mercado. Também. Legal. Emanuel, eu queria te agradecer pela generosidade de você ter vindo aqui hoje falar com a gente, reservar esse tempinho para gravar esse episódio do BRQ Connect. Queria dizer que você vai ser sempre bem-vindo aqui. Quando você quiser falar de inovação, de tecnologia, de tendências de mercado, dá um toque pra gente, a gente combina e faz mais um, tá bom? Obrigado pelo espaço, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu. Até a próxima. Valeu!